Olá, meu cumprimento a todos. O assunto que nos propomos a tratar hoje aqui é um assunto um tanto polêmico. Para uns visto como um ato de heroísmo, para outros como um ato de fanatismo e para outros ainda como puro ocultismo. O assunto que eu vou tratar hoje é sobre os Templários. Os Templários, essa ordem de caráter religioso e militar, que permanece até hoje como um mito de contornos obscuros, mas que durou mais de 200 anos e constituiu a mais importante e temida organização medieval. A sua origem se deu no século XI, quando a sociedade europeia vivia uma época de lutas incessantes entre príncipes e nobres cristãos. Então, como impedir as guerras numa sociedade formada e dominada por guerreiros? Essa era a característica da Idade Média. Isso era impensável. E por isso viu-se a necessidade de canalizar essas sinergias belicosas para objetivos mais nobres, mais condizentes com o espírito cristão. E foi aí que surgiu a ideia da guerra aos infiéis. Foi nessa perspectiva que o Papa Urbano II, no Concílio de Clermont, no ano de 1096, idealizou a Primeira Cruzada, exortando os cristãos à conquista da cidade de Jerusalém, a Terra Santa, que estava em poder do Islã desde o ano de 636. E foi assim que se constituiu a Primeira Cruzada, com povos oriundos de toda a Europa e que se dirigiu para o Oriente sob o comando de Godofredo de Bulhão. E a Cidade Santa vai ter sua conquista definitiva após sangrentos combates com os turcos no dia 15 de julho do ano 1099. Mas conquistar é uma coisa e manter a coisa conquistada é outra coisa bem diferente. E o Papa vai ver a necessidade de criar assim como que um aparato militar para defender esses territórios conquistados, que além de Jerusalém haviam sido conquistados ali nos arredores outros territórios. E foi assim que surgiram as ordens de cavalaria, que na sua origem tiveram esse intuito de defenderem os territórios conquistados e darem assistência aos peregrinos que para lá se dirigissem, mas que logo vão se transformar em entidades defensoras de toda a cristandade. Em 1118 foi fundada lá em Jerusalém a Ordem Religiosa Militar
dos pobres cavaleiros de Cristo. E o rei que reinava aquela região, o rei Balduíno II, cedeu para essa ordem para que construíssem as suas dependências o local onde Salomão havia construído o seu famoso templo. E é daí que vem a designação de templários. Em 1128, no Concílio de Troyes, a ordem foi formalmente reconhecida pelo Papa Honório II, tendo-a colocado sob sua dependência direta. E naquela época, toda a ordem, e havia várias ordens, deviam estar submetidas e obedecerem rigorosamente aquilo que se denominava a regra, que nada mais era que um imenso rol de prerrogativas que deveriam nortear a conduta espiritual e guerreira dos templários e que era norteada por uma disciplina estrita e absolutamente militar, baseada principalmente na castidade, na obediência e na pobreza pessoal. Mas para que a gente entenda mais profundamente a estrutura e de onde vinha todo esse poder das ordens, de como funcionavam, é interessante a gente ter conhecimento de que existia dentro da ordem uma hierarquia muito bem definida, aparecendo à cabeça o mestre do templo, que era o único que possuía o cetro e a espada, ou seja, figurativamente é aquele que tinha o poder moral e o poder político. Seguia-se o senescal, que era o substituto imediato do mestre. A seguir vinha o marechal, que era a autoridade militar dentro da ordem. Seguiam-se os mestres provinciais, que eram o equivalente ao mestre dentro de suas províncias, e estes eram apoiados nos comendadores, que eram quem chefiavam as comendas das regiões. Dois cargos importantes, que também devem ser ressaltados dentro dessa hierarquia, eram os de tesoureiro e roupeiro. O primeiro, obviamente, cuidava das finanças, e o segundo funcionava assim como uma espécie de intendente geral. E finalmente vinham o submarechal, que era o responsável pelos artesãos, e o alferes, que era o comandante das tropas auxiliares voluntárias. E dentro dos guerreiros, dentro da categoria de guerreiros, também havia uma hierarquia, sendo que os cavaleiros ocupavam o posto mais importante e foram as figuras que passaram a representar o símbolo da ordem, com os seus mantos brancos com a cruz vermelha estampada. E seguiam-se então os escudeiros e os serventes, que usavam túnicas pretas. E finalmente havia os irmãos de ofício,
artesãos e criados que eram contratados livremente para os serviços das comendas. Para que tenhamos uma compreensão mais profunda de onde se originava todo esse poder, devemos ir nas bases, nas fontes que eram lastreadas em valores, como o idealismo, a convicção, o rigor organizativo e a conduta de ação, valores esses que foram os responsáveis que fizeram com que a ordem militar do Templo se transformasse na mais poderosa organização da Idade Média. E como já falamos lá atrás, tinha sua obediência e dependência diretamente ligada ao Papa, que era, na época, o poder hegemônico dominante. A ordem mantinha assim como que uma supranacionalidade, não reconhecendo fronteiras, embora respeitando as identidades nacionais, o que os favorecia de sobremaneira e isentava-os do pagamento de impostos. Então, tais circunstâncias vão lhe permitir criar um império financeiro sem precedentes dentro da Europa, o que por sua vez lhe proporcionou a aquisição de imensas propriedades, castelos, áreas de cultivo e o empreendimento de atividades bancárias, sendo que foram eles que os inventores daquilo que chamamos de atualmente letras de câmbio. Uma outra característica que também pode ser ressaltada é a sua excelência como navegadores, como grandes conhecimentos náuticos, o que também vai lhes proporcionar a intensa atividade comercial que é geradora de grandes lucros. Agora, uma circunstância que é pouco ressaltada nos livros de história e que, a meu ver, é de uma importância fundamental na história dos Templários, é que o surgimento de Portugal está intimamente relacionado à Ordem dos Templários. Na verdade, a Ordem do Templo na Península Ibérica, e particularmente em Portugal, ela foi instituída quase que simultaneamente à sua fundação na Terra Santa. Então, ao que tudo indica, existiu assim como que um plano estratégico pré-concebido que forjou o Reino de Portugal. Se analisarmos a identificação dos objetivos, a conjugação de interesses e a coordenação na atuação entre o primeiro rei de Portugal e a Ordem do Templo. Se não, vejamos, o patrono dos Templários, São Bernardo, que foi praticamente seu fundador e orientador estratégico, ele era primo
de Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. E foi por intermédio de São Bernardo que Dom Afonso Henriques recorreu aos cruzados para que o auxiliassem na conquista de Lisboa em outubro de 1147, luta que travou contra os mouros. Então, podemos assim conjecturar que Portugal ficou devendo suas origens à estratégia de São Bernardo e ao modo de luta de Dom Afonso Henriques. A motivação de São Bernardo era a expansão da cristandade, sendo o território portucalense aquela lança que iria ferir de morte o Islã na península. Dom Afonso Henriques, aquele incansável guerreiro e político astuto, seria a mão executora para tal tarefa. E os templários foram o instrumento utilizado por essas duas grandes personalidades para concretizarem seus objetivos. Um monge e um guerreiro utilizaram a força templária composta de monges guerreiros. Existe por trás disso uma lógica evidente. Assim, não será descabido afirmar que a triangulação formada por Dom Afonso Henriques, por São Bernardo e os Templários, ou se preferirmos olhar numa perspectiva geográfica, por Coimbra, o centro político do país da época, Alcobaça, o local de instalação da ordem religiosa de Cister, que em 1153 lá se instalou com a missão de consolidar o território através do povoamento, trabalho da terra e evangelização da população, e a cidade de Tomar, onde estava a base dos templários. Aí, nesse tripé, teria se assentado as mais profundas motivações que justificaram as razões para a fundação de Portugal. Então, como já dissemos, os templários, por mais de 200 anos, foram a maior força política, econômica e religiosa, talvez a maior que já se conheceu dentro da Europa, o que evidentemente não agradava às mais forças existentes. Eu quero com isso dizer a aristocracia e a própria igreja. E quando sua força começou a fraquejar, com a última perda da possessão cristã no Oriente, tendo sido mesmo obrigada a mudar a sua sede para Paris, ela começou a ser caluniada por seus detratores. Isso é uma história muito complexa e seria motivo só ela mesmo para uma nova apresentação. Então não vamos entrar nesses detalhes, mas vamos citar apenas que o desfecho desses detratores, com o falso pretexto de praticarem heresias e blasfêmias, mas na realidade apenas com os olhos fixos nas riquezas dessa
de que eram detentores essas ordens dos Templários, o rei da França, Filipe IV o Belo, ordenou a extinção da ordem em 1312. Em Portugal, porém, e na Península Ibérica, de um modo geral, os Templários foram absolvidos das culpas. E o rei do Diniz, numa manobra muito audaz e inteligente, criou em 1319 a Ordem de Cristo, que é a sucessora da Ordem dos Templários em Portugal, e para a qual foram repassados todos os antigos bens antes pertencentes aos Templários. E foi com a cruz da Ordem de Cristo que as caravelas portuguesas desbravaram 7 mares e tiveram esse sucesso imenso nas suas cruzadas e descobrimentos marítimos. Então finalizamos dizendo que foi escudado na orientação estratégica, na capacidade combativa e na capacidade de conhecimentos dos Templários, que Portugal foi fundado por Dom Afonso Henriques, foi consolidado por Dom Diniz e dilatado, expandido pelo infante Dom Henrique, e os reis Dom João II e Dom Manuel, podendo-se afirmar que Portugal tem em sua gênese a Ordem Templária. E para corroborar essa ideia, podemos constatar que a Ordem de Cristo só foi extinta em Portugal em 1910, com a implantação da República. E terminamos por aqui. Esse é um tema riquíssimo, com uma bibliografia enorme. O que fizemos aqui foi apenas pontear alguns aspectos que eu achei interessante, mas sem dúvida é um tema muito interessante e então ficamos por aqui. Meu cumprimento a todos e até uma próxima, se Deus quiser.